como que é o organograma nessa área de elevadores? Como que funciona a questão da Da hierarquia, parte de manutenção, parte de principalmente. manutenção? Começa como técnico, tem o Você, supervisor? o início sim, né? Você começa como técnico de manutenção, fazendo realmente pequenos ajustes, limpeza, né? Que é básico da manutenção, lubrificação. E aí você tendo uma experiência já nessa área, conseguindo fazer direitinho, você vai começar a subir, né? Você vai começar a atender um chamado que fala que é uma manutenção Corretivo? corretiva, né? Aconteceu uma paralisação, já tem todo um complexo ali, né? Um sistema para chegar esse chamado em você. E aí você vai fazer manutenção nessa empresa, né? Que é uma empresa de grande porte. Uhum. E aí você vai passar pela área, você desenvolveu um pouco mais, você virou técnico de chamado, né? Vai começar a atender a manutenção corretiva, você só da preventiva para corretiva. Empresa de manutenção de elevador não tem muito preditiva, tá? Um gap seria talvez uma oportunidade, mas tem que ser mais difundido isso aí, né? Mas é basicamente preventiva, corretiva, mais nessa área. E como funciona a preventiva dentro de uma empresa de elevadores, propriamente dito? O cara, por exemplo, você tem 7.000 elevadores dentro de Minas, né? Então eu entendo que você tem uma quantidade X de funcionários para poder absorver isso. Então, cada funcionário tem uma quantidade X de elevadores que ele tem que olhar, ele tem que visitar lá toda semana, todo mês, como é que é? Isso aí, a norma, né? Pede uma visita de manutenção por mês, pelo menos. Então, em cima disso, a empresa faz um estudo muito bem feito sobre quanto tempo você precisa para fazer manutenção naquele tipo de elevador. Então, por exemplo, um elevador de 5 andares, de 15 andares, você vai ter lá 40 minutos, 1h10. Isso é um estudo bem profundo, né? Elaborado que a empresa faz para você saber a quantidade de elevadores que você vai poder ter na sua manutenção. Então, por exemplo, você tem 100 elevadores, você pode ter 200 elevadores. E é uma tendência, né? A tecnologia vai facilitar essa manutenção. Você vai ter menos intervenção humana. Você para uma pessoa só atender mais elevadores. Hoje em dia, nós vamos falar depois, mas a tecnologia está lá bem evoluída. Então, a tendência é mais elevadores para menos pessoas. E aí você consegue ter, nesse estudo, você monta uma área, né? Então precisa de X técnicos de manutenção para atender aquela área, para fazer uma manutenção preventiva por mês naquele tempo. Você não teria, antigamente, o elevador era muito mais eletromecânico, né? Muito mais mecânico, hoje em dia é muito mais eletrônico. Você teria 2 horas por elevador de manutenção, hoje em dia você tem 40 minutos. Caramba. E a tendência é realmente baixar. E os defeitos que ocorrem nessa área, por exemplo, já são todos padrões? Porque para estabelecer esse tempo, né, geralmente já tem lá as faixas de defeitos, os tempos para cada atividade. Isso. Aí você vai. Um elevador mais eletromecânico, ele vai ter 50% das falhas, tá? Em estatística. No comando eletromecânico, 50% em porta. Porta, né? Que é a porta antiga, que hoje em dia não pode mais, que é tipo porta de casa, né? Com eixo vertical. Ela ela é uma porta que dá muito defeito. Aí hoje em dia mudou, né, a tecnologia, a porta é automática, e você consegue assim otimizar bem em todo esse tempo. Hoje em dia, se você for olhar, 70% dos defeitos que dão no elevador estão relacionados à porta e 30% ou menos no comando, que é tudo eletrônico. A placa eletrônica que comanda tudo hoje em dia. E a parte que móvel mesmo, que dá defeito ali, porta. Então são muitos elevadores, a logística acho que é um grande empecilho, né, para que isso ocorra, mas são algo já meio que previamente alinhado, né? Não é algo que assusta geralmente quando acontece, é algo que já está meio previsível de acontecer, então você consegue estruturar para poder absorver quando aquela demanda surge. Mas me fala uma coisa, quando você entrou na área de elevador, eu entendo que você foi acompanhando algum técnico, né? Alguém nessa rotina de visitar parceiros, visitar fornecedores, visitar prédios para darem a manutenção. E o que você achou? Qual que foram as primeiras impressões suas nesse ramo? Você falou assim, pô, é um ramo que eu queria ficar aqui 22 anos. Ou isso foi acontecendo aos poucos? Como é que foi? Isso foi acontecendo aos poucos, né?
o estágio que eu fazia antes era uma coisa administrativa, coordenação, administração. Então eu andava camisa social, né, dentro do escritório, e aí você vai pro campo, você vai pra rua, né? Aí é embaixo do sol, é um choque que você tem. Como eu falei, não tem uma escola que vai dar manutenção, né? Que te ensina a fazer manutenção no elevador aqui. Então você aprende realmente dentro da empresa. Você entra zerado, né, de experiência com o elevador, eles vão te dar um treinamento interno, vai te ensinar procedimento, que é muito importante procedimento, vão te ensinar procedimento, e aí você vai acompanhar um técnico por X tempo. E esse vai estar sendo avaliado, obviamente, né, saber se você vai conseguir seguir naquele ramo ou não. E aí você fica acompanhando um técnico nessa manutenção um período, depois se você vai para sua área fazer manutenção. Você já assume a responsabilidade já sozinho já, né? Você já fica... Isso, tem uns meses para você assumir, né? Não é de primeira assim, não. E você tem todo, como é uma empresa multinacional grande, você tem toda uma estrutura por trás, né? Então você está bem estruturado, tem uma base bem boa para você poder entrar nesse ramo. Não é assim, cheguei hoje cru daqui um mês, eu cheguei hoje daqui 8 meses que eu estou liberado para poder fazer manutenção. Entendi. Teve alguma situação quando você começou que você se deparou para fazer alguma manutenção e olhou e falou, caraca, eu não sei fazer isso, eu tô passando alguma dificuldade, ou então você achou às vezes que ia demorar ali 40 minutos para terminar e acabou demorando muito mais tempo? Não, essa parte de manutenção ela é cruel. Às vezes você planeja que você vai gastar para fazer, principalmente a corretiva, né? A preventiva ela é mais tranquila, mas a corretiva realmente você acha que você vai chegar e gastar ali 40, 50 minutos, 10 minutos para resolver um problema, e você pode ficar dias tentando resolver um problema, né? É bem complexo. Principalmente, sim, a tendência da empresa é que fique com a carteira com os elevadores de fabricação dela, que é muito mais fácil para ela. Mas o mercado, hoje em dia, você não pode escolher, né? Você vira multimarcas e aí você tem que pegar manutenção em todas as áreas. Aí sim, óbvio, você tem um profissional de cada área ali que conhece bem da marca. Mas aí para você pode acontecer igual a escada rolante, que é um dos nichos da área de transporte vertical, esteira, elevador, aí é mais complexo, é mais pesado. A tecnologia está em tudo, mas você chegar ali para você fazer uma manutenção é muito mais demorado que um elevador, por exemplo. Então, escada rolante, então, também, quem trabalha na empresa de elevador dá manutenção também? Isso. Não sabia. Não são todas, né? As principais empresas maiores já têm escada rolante, elevador, esteira, e vários outros no ramo de transporte vertical. Entendi. Agora, empresa menor, ela tende a ficar empresa independente, né? Eu, por exemplo, vou montar uma empresa para mim fazer manutenção. Eu vou tentar pegar elevador ali, mais tranquilo para eu poder fazer serviço. Mais tranquilo, né? Me fala uma coisa, você se lembra qual foi o seu primeiro dia depois que você deixou de acompanhar um técnico que foi assumir a bomba sozinho? Você se lembra disso? Eu estava aqui na área do bairro Luxemburgo, né? E aí você pega uma folha ali com 180 elevador para fazer manutenção e você tem que dar conta de terminar ela até o final do mês. E você é medido, como é que essa medição aqui é feita? Você tem número de chamados, por exemplo. Um elevador para 3 vezes no mês. É um absurdo, não poderia parar. Você tem que descobrir o defeito. E na manutenção você pode minimizar muito isso. Como eu te falei, 50%, depende da tecnologia, é porta, 50% é comando. E aí você vai em cima daquilo. Olha, o técnico de chamado foi atender um chamado na sua área e te dá um feedback. Falou assim, olha, atendi um chamado no prédio que você faz manutenção e é esse problema. Atendi outro, o problema está ali no comando. Como você é da manutenção, você tem a responsabilidade de achar depois ali, pode ser um fio bambo, pode ser uma contatora falhando, pode ser um contato eletromecânico mesmo travando, né? Uma fiação. Aí você vai com mais tempo que o técnico de chamado poder fazer esse serviço. Então geralmente você tem uma carteira de lojas, uma carteira de prédios, vamos dizer assim, de elevadores. E quando dá manutenção nessa carteira, como você está focado na preventiva,
quem atende o chamado geralmente é um técnico de chamado, né? É outra pessoa. Aí então ele vai lá, atende, aí ele dá reporte para você que faz a preventiva. Olha, fui atender o chamado lá e o problema é XYZ. Como que isso era monitorado? Era através de alguma OS física, através de uma OS eletrônica? Como que isso é feito? Nessa época aí. 5 anos para cá mudou, né? Nessa época aqui era físico. Você fazia OS, o chamado, né, parou seu elevador. Você ligava pro número da empresa, a empresa ligava pro técnico de chamada, que é especializado, que fica com o carro, principalmente para fazer esse atendimento mais rápido. E ele deslocava, atendia esse equipamento e te ligava. Era rádio, Nextel, né? Chamava no rádio. Então no prédio seu aqui, deu esse defeito, você fala de manutenção. Aí você corrigia. E aí as medições são feitas assim, né? Você tem que ter pouco chamado na sua área. Significa que você está fazendo uma boa manutenção. Tem intervenção humana no meio disso aí, mas que não vamos contar. Mas o básico ali da manutenção é responsabilidade de você. Você falou que dos 5 anos para cá isso mudou? Aí já entrou essa tecnologia mais A tecnologia mais tecnológica, né? Que é tudo no celular. Você recebe pelo aplicativo, né? Pelo celular, que tem um chamado na área. Inclusive já praticamente fala qual que é o defeito para você fazer. Hoje em dia a tecnologia, ela te permite... Aqui é muito mais complicado porque você precisa de uma rede telefônica, por exemplo, mas todos os elevadores instalados novos já tem essa possibilidade. Você liga uma rede telefônica no equipamento, um software lá, e ele vai monitorar 24 horas por dia. Então, por exemplo, se seu elevador parar, você não precisa ligar mais. Ele já vai tocar lá na matriz, no CAC, no centro de atendimento, que parou, e 70% dos defeitos podem ser resolvidos por lá. Você não precisa deslocar mais o técnico daqui. Só que tem a tecnologia, mas a gente não consegue chegar ainda com tanta facilidade. Existem prédios aqui, que conseguem colocar essa rede telefônica, mas é muito caro, ainda é muito caro. Então, a tecnologia está lá, mas não é usada ainda. Mas o defeito já vem, sim, né, para o técnico já bem orientado, ele já vai sabendo mais ou menos o que é. Você põe um aparelho lá e já lê, é igual o do carro, né, o veículo. Coloca lá e já te passa qual é o defeito que